pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura e comentários da terceira aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Vayera. Parashá Vayera, que é a quarta porção de nossa bendita Torá, das 54 porções que estudamos ao longo deste ano. Estaremos estudando ao longo deste ano 5.786. Então, hoje, quarta aliá, Parashá Vayera, cujo significado é apareceu. A leitura da terceira aliá está no capítulo 19 de Bereshit, Gênesis, capítulo 19, do verso 1 até o verso 20. Hoje nós estamos no dia 13 do mês de Resvan, do ano de 5.786, e estamos no dia 4 do mês de novembro, do ano de 2025 do calendário gregoriano. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos que têm estado diariamente conosco, que rezam conosco, que estudam conosco a Torá ao longo de toda a semana e também no nosso serviço em nossa sinagoga. Sejam todos bem-vindos, nós somos a comunidade Anusim Brasil, estamos aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil, e eu também quero deixar aqui o nosso shalom a toda a comunidade Anusim Brasil. E a você que hoje, dia 4 do mês de novembro, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, de felicidades, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Parabéns, Mazal Tov, muitos anos de vida para você que hoje está aí completando mais um aniversário. Então, gostaria de pedir a você que ainda não está inscrito em nosso canal, que possam se inscrever, deixar o seu like dessa transmissão e compartilhe o nosso canal com seus amigos e também com seus familiares. Vamos então à leitura, Bereshit, Gênesis, capítulo 19, do verso 1 ao 20. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E vieram os dois anjos a Sodoma de tarde, e Lot estava sentado à porta de Sodoma, e viu Lot, e levantou-se a seu encontro, e prostrou-se seu rosto em terra, e disse: Eis que vos rogo, meus senhores, vinde, rogo a casa de vosso servo, e dormi, e lavai vossos pés, e madrugareis, e seguireis vosso caminho. E disseram: Não, mas na praça dormiremos. E instou com eles muito, e vieram, e entraram em casa, e deu-lhes um banquete, e pães ázimos cozeu e comeram, antes que se deitassem os homens da cidade. Homens de Sodoma rodearam a casa, desde o jovem até o velho, todo o povo de todo lado, e chamaram a Lot e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Faze-os sair para nós, e o conheceremos. E saiu-lhes Lot à entrada da casa, e fechou a porta atrás de si, e disse: Não vos rogo, meus irmãos, não façais maldade,
Eis que eu tenho uma filha que ainda não conheceram, duas filhas que ainda não conheceram varão. Falai sair para vós, e fazei a elas como bem vos parecer. Somente a esses homens não façais nada, porque entraram à sombra de meu telhado. E disseram, sai da frente. E disseram, veio a Lote, veio a estabelecer-se aqui e já está fazendo justiça. Agora faremos mais mal a ti que a eles. E porfiaram com o homem, com Lote, muito, e aproximaram-se para quebrar a porta. E estenderam os homens, anjos, suas mãos, e trouxeram Lote com eles à casa, e a porta fecharam. E aos homens que estavam na entrada da casa feriram de cegueira, desde o pequeno até o grande, e cansaram-se para encontrar a porta. E disseram os homens a Lote, a quem mais tens aqui? Teu genro e teus filhos, netos e filhas, e tudo o que tens na cidade tira do lugar, pois destruiremos este lugar, porque aumentou-se seu clamor diante do Eterno. E enviou-os o Eterno para destruí-lo. E saiu Lote e falou a seus genros e aos noivos que tomaram suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, pois destruirá o Eterno a cidade. E foi como zombaria aos olhos de seus genros. E foi quando surgiu a aurora, e apressaram os anjos a Lote, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que se encontram aqui, para que não pereças pelo delito da cidade. E se atrasava, e puxaram os homens pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, por causa da misericórdia que o Eterno tinha por ele. E tiraram-no, e o deixaram fora da cidade. E foi ao fazê-lo sair fora, que disse-lhe o anjo, escapa por tua mão, por tua alma, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a planície. Para o monte escapa, para que não sejas morto. E disse Lote a eles, não te rogo, meu senhor, eis que encontrou teu servo graças aos teus olhos, e aumentasse a tua misericórdia que fizeste comigo, para fazer viver minha alma. E eu não poderei escapar até o monte, e quiçá me alcance o mal e morra. Eis aqui esta cidade está perto para fugir até lá, e ela é pequena, escaparei, rogo, para lá. De certo, pequena, de poucos pecados, ela é e viverá minha alma. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayou lanu ta betorreinu, Baru atah Adonai noten ha-Torah. Seguimos com a leitura da Parashá Vayera. Hoje, terceira aliá, seguindo falando sobre os eventos futuros que estavam previstos para acontecer a essas cidades, cujo pecado foi a consequência da destruição. Sodoma, Gomorra, as cidades circunvizinhas eram cidades, podemos dizer, cidades
profanas, aonde eram praticados atos de imoralidade, injustiça. Então a maldade predominava nessa cidade. Então Sodoma e Gomorra, essas cidades que foram destruídas pelo Eterno, são para nós, nos dias em que nós vivemos, como exemplos do que está para acontecer com a geração, com o mundo em que nós hoje estamos vivendo. A destruição dessa cidade, segundo a leitura que fizemos, foi por consequência do pecado, da imoralidade, da iniquidade, do mal que estava no coração do ser humano. Na primeira aliá, quando nós estudamos a Parashá Bereshit, Gênesis, falamos da criação, e quando estudamos a segunda Parashá, falamos a respeito de Noar, esse tzadik ao qual deu crédito à voz do Eterno no que estava previsto acontecer, a destruição do mundo, dos habitantes, com o dilúvio. Algo muito semelhante ao que aconteceu lá na época de Noar, vem acontecer agora nessa cidade, quando o anjo fala a Lot para que ele se preparasse juntamente com a sua família e fosse para um local seguro, porque aquelas cidades seriam destruídas com fogo. E o anjo que anunciou a Ló a destruição, fala para que ele também reúna sua família, assim como aconteceu no caso de Noar, quando ele também reuniu sua família. Então, no caso de Noar, vieram os 3 filhos e as 3 noras. No caso de Sodoma, Lot tinha 2 filhas, e essas 2 filhas já tinham os seus pretendentes noivo. E Ló foi então chamá-los para que eles viessem também, saíssem da cidade. E como vimos na Torá, eles tiraram, não acreditaram e zombaram daquilo que Ló havia falado. E tudo quanto Deus havia falado se cumpriu. A cidade de Sodoma e Gomorra, todos os que ali moravam foram destruídos, foram mortos. Então, ao longo da história da humanidade, nós vimos situações em que cidades ou grandes populações foram destruídas por causa do pecado. A Torá, nossos sábios, profetas, falam, e nós temos, Baruch Hashem, conhecimento por meio das escrituras judaicas, de tudo quanto está para acontecer neste mundo. A grande batalha do Armagedon, o estabelecimento do reino. Mas o que nós vimos, e podemos até colocar como algo muito semelhante, foi tanto o que aconteceu na cidade, na destruição pelo dilúvio, como também
na destruição dessa cidade. Ambos foram avisados, ou ambos foram advertidos da destruição que estava para vir. Da mesma forma, digamos, o estabelecimento do reino do Mashiach também foi já anunciado, mas vimos que pouco realmente ainda acreditam, muito pouco acreditam que isso realmente vai acontecer. Mas, assim como o dilúvio aconteceu, assim como essas cidades foram destruídas, tudo o que realmente está escrito, que ainda não se cumpriu, terá que se cumprir. E nós estamos realmente contemplando, né? Nós estamos vendo por meio dos acontecimentos que tudo quanto está e que foi profetizado vai se cumprir. Então, em breve, né? Em breve tudo isso vai acontecer, tudo que está previsto da destruição dos ímpios, né? Então, tudo isso está para acontecer. Quando vai acontecer é fato que nós não sabemos, mas os sinais tudo mostram que realmente estamos muito próximos, né? Então, a chegada dos anjos à cidade de Sodoma, ao começo da construção da arca, foram sinais. Então, devemos nós também estarmos sempre atentos aos sinais, né, para não sermos enganados e deixarmos de ouvir a voz do Eterno, a voz dos anjos, em relação a tudo que está para se cumprir. Não podemos, como fez a mulher de Ló, né, olharmos para trás, ficar preocupado com as coisas que estão ficando para trás, ou seja, aquilo que é material, aquilo que são os nossos bens, é algo que nós não podemos nos apegar, são as coisas materiais. É isso então, pessoal. Ficamos por aqui na leitura da terceira aliá. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Que o Eterno vos guarde livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia. Shalom lekulam, boker tov. Muito bom dia. Shalom, shalom.